E aí, pessoal? Se tem uma coisa que muita gente deixa para lá, são os fundamentos ou o básico, porque às vezes a gente acha que fundamento e básico significa algo fácil, mas não é necessariamente algo fácil. É porque é a base das coisas, é onde as coisas são construídas. Então, se você não entende direito essa base, o seu conhecimento fica construído sobre algo não muito sólido. Hoje eu vou trazer uma coisa bem rápida, bem simples, que é o funcionamento dos operadores lógicos e ou, que é o AND e o OR, né? Se uma condição é verdadeira e outra também é verdadeira, ou se uma coisa é verdadeira e a outra é falsa. Deixa eu explicar primeiro esse código para vocês. Como vocês podem ver aqui, estou usando o Top Level Statement, uma aplicação console simples, e eu tenho dois métodos. O primeiro método seria o funcionário presente, que faria uma pesquisa no banco de dados e retornaria se o funcionário está presente ou não, se ele passou o ponto, algo do tipo. Obviamente que eu estou fazendo aqui um comentário, né? Na vida real você faria uma conexão com o banco de dados, traria essa informação, etc., o que consumiria um certo recurso, um certo tempo. E só para ver que este método está sendo executado, eu coloquei aqui um console.writeLine, método funcionário presente executado, e retorno true, verdadeiro. Esse segundo método é o funcionário permitido, ele faria uma pesquisa no banco de dados, verificaria se o funcionário tem a permissão para estar presente, por exemplo, naquela palestra. Digamos que isso aqui é um controle de acesso ali numa palestra. Mais uma vez, um writeLine para dizer que este método foi executado e esse é o retorno falso. Então tá bom. Aqui, que é o nosso código realmente dito, né, o que vai ser executado, eu faço duas verificações. If, se o funcionário presente retornar true e o funcionário permitido também retornar true. Então, o que vai acontecer aqui? Por exemplo, eu vou colocar true para tudo. Vamos executar. Olha o que aconteceu. Funcionário presente executado. Funcionário permitido executado. Então, executou os dois métodos e deu um ok, porque a avaliação dessas duas condições deu ok. Porque funcionário presente e funcionário permitido. Até aí tá tudo certo. O nosso programa teria ido até a base de dados uma vez, visto está presente, outra vez, visto é permitido, e como os dois deu true, dos dois verdadeiro, retornou verdadeiro. Mas tem uma particularidade aqui. Vamos pensar uma coisa. Se o funcionário não estiver presente, ou seja, isso vai retornar falso, o que vai acontecer? A gente executou o primeiro método, recebeu um falso, executou o segundo método, recebeu um true, um verdadeiro. Como a condição era e, ou seja, ele tinha que estar presente e ser permitido, ele foi bloqueado, porque o primeiro retornou falso. Mas vamos pensar, se o primeiro retorno já foi falso, não faz sentido a gente gastar recurso para consultar se ele está permitido, porque ele já não está presente. O que eu quero dizer é o seguinte: se essa condição aqui já for falsa, automaticamente vai ser tudo falso. Não importa se ele está permitido ou não, porque ele não está presente. E no caso aqui exposto, o que aconteceu? Nós gastamos recurso, tempo, verificando lá no servidor se o funcionário está presente, o que não tem como evitar. Mas como a gente já retornou falso nesse daqui, não precisaríamos ter visto se ele tem permissão ou não, porque ele já não está presente. E é por isso que a gente tem isso aqui, ó. A gente chama de condicional. Então, ele é o AND, né? O E condicional. Olha só o que ele faz. Vou rodar aqui. Repare que dessa vez a gente chamou o método funcionário presente, mas a gente não chamou o método funcionário permitido. O que esse operador faz? Ele verifica se a condição da esquerda já for falsa, não tem por que eu gastar recurso olhando o da direita, porque ele já está falso. Essa condição já vai ser falsa independente do resultado que vier aqui do lado direito. Então ele tem essa inteligência. Ele poupou para a gente uma consulta no banco de dados. E vamos ver esse daqui, ó. Esse aqui é o ou. Então, se uma condição ou outra for verdadeira, me retorna o verdadeiro. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu rodei o funcionário presente, ele me retornou falso, eu executei o funcionário permitido, ele me retornou verdadeiro, e como é um ou outro, deu o funcionário ok, ou um ou outro. Só que assim como aquela cláusula primeira que a gente estudou, ele sempre olha os dois lados. O que eu quero dizer com isso?
Vamos dizer que agora a nossa condição seja mesmo essa ou. Então, se ele estiver presente ou se ele for permitido, pode liberar. E a primeira retorne verdadeira. Se eu deixar simplesmente assim, ele executa os dois. Mas vamos pensar um pouco. A minha situação mudou. Agora eu estou informando que se qualquer uma das condições for verdadeira, é para dar um ok. Isso quer dizer que se a primeira for verdadeira, já é ok. Eu não preciso olhar a segunda. Então nessa hora, a gente também usa esse condicional aqui. Então a gente agora está com esses dois, chama de pipe, né? Eu não sei o nome em português disso, mas esses dois traços aqui, ó. Quando são dois, fica igual aqueles dois E's comerciais que a gente usou lá no início do E. Esse é o OU. Então nesse OU aqui, ele vai verificar a primeira. Se a primeira for verdadeira, não tem por que olhar a segunda, porque já passou na condição, independente do resultado da segunda. Então temos aqui, ó, um true. Eu vou pôr um false aqui somente para deixar bem ilustrado, porque ele nem vai atingir aqui. Olha lá, método funcionário presente executado, que foi o primeiro. Como ele retornou true e a condição é um ou, ele já sabe que vai ser verdadeiro, não precisa olhar o segundo. Então ele não olha. Legal, né? Agora de bônus, eu vou colocar mais um que às vezes as pessoas acabam se confundindo. Mas antes, se estiver gostando do vídeo, peço que deixe um like, se inscreve no canal, compartilha aí, deixa um comentário para ajudar a aumentar a relevância aqui no YouTube. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Às vezes você pensando do jeito que a gente fala no dia a dia normal, a gente fala assim, ou uma coisa ou outra. E às vezes esse tipo de operador, por ser o ou, leva a uma certa confusão. Deixa eu tentar demonstrar. Muita gente no início pensa assim, se eu coloquei funcionário presente ou funcionário permitido, que só poderia ser uma condição verdadeira se fosse um ou o outro. Não pode ser os dois verdadeiros. Vamos lá, ó. Como aqui. As duas condições foram verificadas, funcionário presente e funcionário permitido. As duas retornaram verdadeiro. Como eu indiquei aqui que eu quero ou, às vezes as pessoas se confundem. Não, mas eu falei que era um ou o outro. E no caso aqui, os dois são verdadeiros. Não poderia ser. É comum esse tipo de confusão por causa do jeito que a gente fala no dia a dia. Mas o que muita gente aí mais experiente às vezes não sabe é que essa condição existe. Basta a gente utilizar o SHOR, o chamado SHOR, que seria um exclusive OR, que seria um ou exclusivo. Deixa eu mostrar para vocês. A gente usa o acento circunflexo e olha só, eu estou retornando true na primeira, true na segunda. Olha o resultado final. Funcionário bloqueado. Porque o SHOR faz isso que a gente mais comumente utiliza na linguagem do dia a dia. Então, funcionário presente foi verdadeiro, funcionário permitido foi verdadeiro. Então, ele não aceita a condição, fica uma condição falsa porque deveria ser exclusivo. SHOR ou um ou o outro, não pode ser os dois juntos. Para ficar mais claro, vou colocar um false aqui. E agora, a condição vai ser verdadeira. Olha lá. Funcionário presente, funcionário permitido. Verificou-se os dois e deu ok. Porque um é falso, o outro é verdadeiro. Se eu inverter, vai dar na mesma. O primeiro verdadeiro, o segundo falso. Também foi ok. Ele só vai dar falso quando os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos. A única condição que falta aqui são os dois falsos, porque os dois verdadeiros eu já testei lá no início. Perfeito. Funcionário bloqueado. Beleza? Como eu disse lá no início, é o tipo de coisa que às vezes a gente acaba passando batido, costuma usar só o condicional, né, com dois ex-comerciais ou os dois pipes aqui e acaba nem sabendo por que são dois, por que é um. Muita gente desconhece o SHOR aqui, né, o acento circunflexo utilizado dessa forma. E são ferramentas importantes, porque às vezes a gente deixa de economizar recurso, né? Vocês viram ali, nem sempre eu preciso verificar a segunda condição, gastando recurso, indo até o servidor, esse tipo de coisa. Isso poupa pra gente não só recurso quanto tempo. Legal? Então era isso por hoje, espero que tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve e vejo vocês no próximo código.